Você já me conhece. Acha que sou inalcançável, inatingível, inacessível. Pensa que sou de outro mundo e diz: ah, isso não é pra mim. Muitas vezes me acha complicada, mas é nos pequenos detalhes que eu apareço. Fala até que eu ando só com os grandes e poderosos, quando na realidade sempre estive ao seu redor. Já pensou que nunca iria me alcançar porque somos muito distantes um do outro? Mas, se reparar bem, vai ver que estamos conectados. Você pode não ter se dado conta, mas estou aqui, ó, ao seu lado. No fundo, você sabe quem eu sou. Afinal, quando acha que a solução é difícil, te mostro que a resposta pode estar na forma de enxergar as coisas. Simples assim. Quando tudo parece estar perdido, você me encontra. E juntos, buscamos um novo caminho. Nessa nova realidade, não vai ser diferente. Vamos, juntos, continuar nos transformando, mesmo em momentos de crise. Muito prazer. Sou Inovação e faço parte de você. Hoje, quero te apresentar a Jornada da Inovação. Um movimento de todos e para todos que me leva aos 4 cantos do país e torna mais democrático o acesso a mim. Nessa caminhada, eu e você vamos transformar os negócios e gerar valor para a sua empresa. Está preparado? Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Sebrae tem sido um grande parceiro e eu penso isso nas várias etapas que a Nanovetores já passou. Então, desde aquela questão de um primeiro fomento, quando a empresa ainda era pequena, seja na capacitação de muitos profissionais e até mesmo tenho percebido agora de uma maneira bastante intensa na questão de ajudar startups. Meu nome é Bettina Guilzanetti Ramos, eu sou formada em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e fiz meu mestrado, meu doutorado também na área de farmácia com sistemas de encapsulação de ativos. A minha formação acadêmica e toda a minha pós-graduação nessa área de sistemas de encapsulação, ela me levou e me abriu portas para trabalhar com a área de nanotecnologia. Então, depois dessa longa trajetória acadêmica de mestrado, um doutorado que eu fiz na França numa tese cotutela, eu acabei quebrando um pouquinho o paradigma de que talvez a gente imagina que todo o mestrando, o pós-graduando, ele deveria ser o caminho normal, seguir numa trajetória mais acadêmica, e acabei juntamente com meu marido no ano de 2008 criando a Nanovetores, que é uma empresa especializada em sistemas de encapsulação, principalmente para a área cosmética. A nanotecnologia, ela tem se despontado como a ciência do futuro, né? Ela também é entendida como a ciência do invisível pelo tamanho nanométrico dos materiais que nós trabalhamos e desenvolvemos, e ela tem uma gama enorme de benefícios. Mas nós somos cientes de que um grande desafio acontece quando nós pensamos em transpor aquela pesquisa acadêmica de bancada para um negócio, para gerar um produto. Nós temos aí vários desafios, dentre eles, inclusive, o fato de que na maioria das vezes nós, mestres e doutores, não somos preparados para sermos empreendedores. E é por isso que o programa Catalisa, que o Sebrae está apresentando, ele tem esse grande diferencial, que é preparar e é fomentar esse tipo de empreendedorismo, um empreendedorismo que pode ser altamente qualificado pela mão de obra que está se usando nesse programa, que são mestres e doutores, e que pode sim fazer uma grande diferença em termos de impacto no Brasil, no impacto de indústrias que vão ser geradas, porque nós estamos sim trabalhando com tecnologias de ponta e que podem fazer uma grande diferença no nosso país. Muito bem.
amigos e amigas, senhoras e senhores, é com muita alegria, e começando por agradecer a Sua Excelência, o ministro da Ciência e Tecnologia, ministro Marcos Pontes, que o SEBRAE faz a abertura do mês da inovação. O que era uma semana já passou para um mês. Quem sabe nós vamos ter, no futuro, um ano de inovação presente nesse nosso querido Brasil. Mas, ministro Marcos Pontes, as minhas primeiras palavras em nome do SEBRAE, em nome da micro e pequena empresa, em nome da inovação, é para agradecê-lo muito. Eu sempre que posso digo que, quando eu conheci há quase 20 anos atrás, o senhor era o grande inovador e continua sendo o Brasil, porque foi o único que saiu brasileiro fora da Terra, que viu a Terra do lado de lá. Essa inovação ela vai ser sempre perene na nossa vida. Portanto, por esse exemplo magnífico, né? E quem já ouviu as suas palestras, fica encantado de ver a determinação, a coragem do homem brasileiro, a disciplina do homem brasileiro e a vontade de um menino que saiu do interior para ser um astronauta. Então, isso é um exemplo maravilhoso e isso é inovação. Então, nós estamos falando do mês da inovação e o SEBRAE está promovendo, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, de outros parceiros, com o FINEP, com o CNPq, com as universidades, com a Embrapi, ou seja, unindo tudo que há de ciência e tecnologia para gerar conhecimento, para melhorar a vida da nossa gente, do Brasil e do mundo, né? Nós estamos aí na era do Prêmio Nobel, que riqueza, né, do conhecimento e da tecnologia, melhorando a vida de todo o mundo, de toda a população mundial. Mas, ministro, nesse mês da inovação, eu queria mais uma vez agradecer, então, porque o Ministério tem não é que tem uma roupagem nova, tem uma gestão nas suas mãos muito profunda sobre esse aspecto da inovação, da ciência e da tecnologia, de trazer o conhecimento para a melhoria das condições de vida das pessoas. E nesse mês onde o SEBRAE promove painéis, oficinas, eventos, provocando, fazendo com que, sobretudo a juventude, né? E não precisa ser só a juventude de idade, a juventude intelectual seja provocada de ver que inovação vale a pena. E num momento de pandemia, onde todos nós fomos isolados, onde a solidariedade aumenta, onde a reflexão aumenta, onde o digital nos ajuda muito, já é o ganho da ciência, da inovação, nos ajudando nesse ambiente do digital, melhorando as nossas condições. Eu vou dar um pequeno exemplo, ministro, que ele é macro na prática. Nós ficamos o ano passado inteiro, ministro, dizendo o seguinte, que a gente queria colocar o SEBRAE em rede, digitalizar o SEBRAE todo para chegar na digitalização da micro e pequena empresa brasileira. O que em 99 nós não conseguimos, ou seja, avançamos muito, o ano inteiro, em 3 meses, de março, abril e maio, nós viramos a chave e a micro e pequena empresa teve um avanço, um alcance no digital. Você não imagine que nós passamos a vender a micro e pequena empresa, aquele compre do pequeno, compre do vizinho, mas sob o aspecto digital. E quanto isso ajudou. O WhatsApp ajudou demais, a tecnologia veio como uma tábua de salvação. Portanto, nesse momento, eu estou me estendendo um pouco só para contextualizar a importância da inovação, e o SEBRAE quer ser visto como um instrumento inovador. Nós estamos aqui com o nosso gerente, o Dr. Paulo Renato, e a nossa equipe do SEBRAE, onde ele está provocando a inovação de uma forma muito aguda para que o brasileiro perceba que nós podemos sair e fazer muito bem por esse caminho, melhorar muito o Brasil nesse caminho. E o presidente Bolsonaro provocou também fazendo esse mês da inovação. E aí, esse mês da inovação, e aí já plagiando o senhor, ministro,
ele não vai ser só um mês auspicioso, né, da inovação. Ele é o mês que tem o Dia da Criança, ele é o mês que tem a padroeira do Brasil, ou seja, tem um mês do Dia do Aviador, como o senhor bem colocou. Enfim, quem sabe esse mês de outubro vai dar a nós uma elevação muito grande na inovação brasileira também. Então, eu passo a palavra ao senhor para fazer a introdução e depois a gente faz um rápido bate-papo aqui. Falaremos dos nossos convênios, do nosso futuro e da vontade do SEBRAE estar cada vez mais próximo, servindo ao Ministério da Ciência e Tecnologia e, consequentemente, servindo ao Brasil como parceiro na área de inovação. Muito obrigado ao senhor ministro e a todos que nos ouvem. Presidente Carlos Melles, a todos que nos ouvem, gostaria, antes de mais nada, de agradecer e muito por essa oportunidade, agradecer a organização desse evento, agradecer essa parceria que com certeza vai beneficiar e muito ao Brasil e a todos os brasileiros. Gostaria de agradecer também a todos que estão nos acompanhando remotamente. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um ano muito atípico no Brasil e no planeta como um todo. É uma coisa que eu costumo falar, se é uma das vantagens de ser astronauta, é que você vê o mundo de fora, vê o nosso planeta de fora e tem essa percepção muito clara da necessidade de trabalharmos juntos e de como que esse planeta depende do trabalho de cada um de nós. E é importante essa troca de experiências. Nós vivemos nessa espaçonave que nós chamamos Terra, né, com 7 bilhões de habitantes, e durante a pandemia nós assistimos a duas coisas especialmente, né? Primeiro, a humanidade é frágil, a ciência é importante demais. Com isso, nós tivemos um trabalho muito grande, não só aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas também com outros ministérios semelhantes no planeta, buscando soluções, buscando ideias, buscando alguma direção que nos levasse a sair dessa pandemia, dessa crise. Mas também nesse momento de crise, a gente descobre algumas coisas muito importantes. Descobre o valor da união, descobre o valor de se compartilhar ideias, o valor importantíssimo das inovações para solucionar os problemas que nós temos agora e também para ajudar a impulsionar as economias do Brasil e de outros locais após a pandemia, assim como preparar o planeta para as futuras pandemias, que elas vão acontecer e nós precisamos estar preparados. Então, esse é um mês também muito especial, né? Falando em coisas especiais, porque assim como o mês da inovação, né, também é o mês da ciência, tecnologia e inovações, através do decreto do presidente Jair Bolsonaro, ampliando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para um mês inteiro de ciência, tecnologia e inovações. E como o presidente Carlos Melles falou, esse mês é um mês muito especial, né, com o somatório, desde lá de trás, com o nosso grande Santos Dumont, né, uma mente brilhante, buscando soluções, buscando inovações, sendo muito à frente do seu tempo, seja com os dirigíveis e depois sendo o primeiro a criar realmente um sistema de ensaio em voo. Né? Para quem não sabe, Santos Dumont foi o primeiro a criar um sistema de ensaio em voo, quando ele pendurou o 14 bis no balão 14, fez o primeiro teste em voo, e depois, como todo mundo sabe, né, no dia 23 de outubro, o voo na frente de tanta gente e demonstrando claramente a capacidade de decolar por conta própria, controlar a aeronave, né, e fazer uma coisa espetacular naquele tempo. E logo depois, para quem conhece também, né, o Demoiselle, que se pegar a planta do Demoiselle e comparar com um ultraleve atual, vai ver que ele já estava com o desenho lá atrás. Capacidade de inovação do brasileiro. E a capacidade de inovação, ela surge nos tempos de dificuldade. E nós temos aqui no Ministério, através da parceria com o Senai, a parceria com as outras entidades,
muitas ferramentas que eu gostaria de conversar ao longo desse nosso bate-papo aqui, conversar com o presidente Mélis, conversar com o diretor Paulo também, e falar a respeito dessas possibilidades para aquelas pessoas e para aqueles jovens que estão nos assistindo, né, e que querem empreender. Então, muita coisa boa vindo pela frente aí. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, ministro. Então, Paulo, você não está aí agora provocando a minha... Perfeitamente, presidente Mélis. Então, vamos Bem, lá. queria agradecer a oportunidade que está aqui com vocês, né? Duas lideranças importantes para o nosso país ainda mais nesse momento que vivemos, que acho que acredito que seja um momento histórico. E eu vou fazer algumas perguntinhas, né, para que os senhores possam falar com o nosso público que estamos assistindo aqui durante o mês da inovação, e de pronto agradecer, presidente Mélis e ministro, o tempo de vocês e a contribuição por toda a sabedoria que estão levando aos empreendedores do nosso país, né? E, ministro, vou usar desse espírito do Santos Dumont, que o senhor citou agora, né? E além de uma mente brilhante, inventiva e criativa, o senhor citou agora no final a capacidade que ele teve, a percepção na época do efeito demonstração. Ou seja, ele projetou aquele avião e fez a demonstração perante o público, né? Ou seja, não só ele gostaria ali de ter testemunhas, como também ele fez aquilo que a gente chama hoje em dia da prova de conceito, com potenciais pessoas que estariam ali testemunhando ou usando aquele produto, aquele invento, digamos assim, né? E aí acredito que é um intuito da minha primeira fala e pergunta para vocês, que nós, presidente Mélis, estamos muito felizes no Sebrae, junto com o Ministério, com alguns números que chegamos com a nossa estratégia Jornada da Inovação, na qual celebramos agora, por meio desse decreto do presidente Bolsonaro, no mês da inovação, congregando com o mês da ciência, com a Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós conseguimos chegar, ministro, com iniciativas de inovação em pelo menos 4.300 municípios do Brasil. Ou seja, 4.300 municípios, cidades grandes e cidades do interior, em todas as regiões do Brasil, receberam um evento, uma palestra, um workshop, um hackathon, uma feira, no qual a temática principal foi inove, né? Mude sua forma de pensar, mude sua empresa, né? Ou seja, foram mais de 160 mil pessoas impactadas por essa temática da inovação. Então, a pergunta que eu faço aos senhores é, a partir do mês da inovação, como os senhores veem que a gente poderia ampliar e difundir mais a inovação, as tecnologias inovadoras para as pequenas empresas, para a sociedade, né? Como que nós poderíamos utilizar, então, do mês da inovação, de todo o ferramental do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Sebrae, para fazer uma grande difusão, uma grande ampliação do conceito da inovação, tornando a nossa sociedade e as nossas pequenas empresas mais inovadoras? Vai começar, ministro? Bom, se me permitir, eu gostaria de começar fazendo algumas, também trazer alguns números aqui que eu tenho na minha frente, que eu acho que são números importantes para as pessoas perceberem, né, que 99% dos CNPJs do Brasil são de micro e pequenas empresas. Isso, mais de 6 milhões de empresas. E dessas empresas, elas correspondem a 52% dos empregos com carteira assinada. Mais de 16 milhões de carteiras assinadas. E desses CNPJs, também 12.700 são startups, né? Quando a gente vê, isso é uma coisa que o presidente Bolsonaro costumava falar bastante na campanha, falar assim, olha, vejam vejam o Japão, por exemplo, vejam Israel, vejam o que eles não têm e vejam o que eles são. Agora, veja o Brasil, veja o que nós temos e o que nós não somos. Ainda, eu somaria na frase dele, porque essa situação está mudando. O que eu quero dizer é que o brasileiro, que reconhecidamente ele tem uma capacidade criativa muito grande, né? E isso é uma das
é uma das coisas que nós notamos agora durante a pandemia. Eu posso falar porque eu tenho acompanhado a batalha que nós temos dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, né, para conseguir soluções no combate direto ao vírus, e vamos ter boas notícias na semana que vem. Isso é uma coisa que eu queria acrescentar aqui também, mas essa capacidade já é inata, nós temos essa capacidade, nós temos recursos naturais, nós temos um potencial gigantesco que precisa ser usado ou precisa ser potencializado através dessas ações que nós fazemos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, no SEBRAE, em outras entidades que ajudam a promover, como o FINEP, CNPq, Embrapi, né, e algumas outras. E o que eu vejo é o seguinte: primeiro, como a gente pode potencializar isso? É utilizar de maneira sinérgica todos esses esforços. E para que a gente possa utilizar de maneira sinérgica, a gente vê que essa parceria Ministério com o SEBRAE já é uma capacidade grande de criar essa sinergia. São duas entidades com poder muito grande para criar essa sinergia, mas é necessário, primeiro, coordenação entre os diversos atores. Isso foi uma das coisas que eu notei quando cheguei aqui no Ministério, que havia necessidade de que nós pudéssemos ligar todos os atores e com as tecnologias que nós temos atualmente. Isso foi muito destacado agora durante a pandemia, né, a capacidade de ligação em rede, né, isso é uma ferramenta e tanto. Portanto, aqui no Ministério, através da Secretaria de Empreendedorismo e Inovações, com o nosso secretário Paulo Alvim, que também é oriundo do SEBRAE, diga-se de passagem, é importante lembrar disso, que ele traz toda essa bagagem, essa expertise do SEBRAE junto aqui conosco. Nós criamos o que nós chamamos de Torre MCTI, que possui 6 redes de conexão com os diversos membros, desde a parte de suporte, com recursos, gestão, patentes e certificação, indo para a parte de formação de pessoal, profissionais, formação da parte da pesquisa também, a parte de inovações e produtos. Tudo isso coligado de uma forma sinérgica, alinhada, sem propósito, isso é um primeiro ponto importante. Segundo, que você precisa alinhar esse sistema todo numa certa direção. Portanto, nós estabelecemos no ano passado uma estratégia, né, geral do Ministério. Essa estratégia ela vem acompanhada de prioridades. Nós fizemos a prioridade em 5 áreas de tecnologia, áreas de soberania nacional, áreas de tecnologias para produção, tecnologias para o desenvolvimento sustentável, tecnologias para qualidade de vida e tecnologias habilitadoras. Então, nós fizemos, tudo que a gente faz aqui no Ministério hoje tem uma interconexão e um alinhamento com essas tecnologias, sem esquecer, logicamente, toda a ciência básica, humanas, humanidades, que são a base do iceberg, vamos chamar assim, é tudo que suporta com que tudo isso aconteça. Além disso, nós criamos aqui também uma secretaria ligada diretamente com articulação e promoção da ciência, tecnologia e inovações, ou seja, é uma secretaria inteira voltada justamente para fazer essas conexões, para fazer a articulação e para promover eventos como, agora nós estamos no Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, que contém a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para fazer essa conexão. Então, todos esses fatores, né, e outros que eu vou citar depois, senão fico falando muito tempo aqui, eu acho que ajudam a promover, ajudam a aumentar o número de startups, né, com os programas que também vêm sendo promovidos pelo Ministério, pelo SEBRAE e por outras organizações nesse sentido. Então, eu vou parar por aqui para deixar o presidente Méris falar e depois a gente vai somando. Eu gosto muito, viu, ministro Marcos Pontes? Eu tenho muito prazer em ouvi-lo. Eu gosto de ouvi-lo. Não é só prazer, eu gosto de ouvi-lo. Eu passei 6 mandatos na Câmara. Eu vim do agronegócio. Eu sou um dos aqueles que ajudaram a criar a Embrapa há 46 anos atrás. E aí, eu sou produto bastante da ciência e tecnologia, do conhecimento. E talvez a grande característica, ministro, que você tenha trazido para o Ministério, primeiro, ele não tem política, ele não tem cor partidário, o que é muito bom. Ciência e tecnologia não tem isso. E o espírito agregador, essa é uma coisa muito pessoal que o ministro tem. Ele imanta bem, ele sabe
agregar pessoas e instituições. Eu estou dizendo isso não é para agradá-lo, é para dizer o efeito que essa sinergia traz. É uma coisa assim estonteante, porque ela cresce. Eu estou dizendo isso porque o nosso Alisson Paulinelli está com 87 anos e nós estamos trabalhando no Fórum do Futuro. Quando a gente toma as idades nossas, a gente dá mais de 3.000 anos. Paulo Haddad, o time é muito velho já. Mas sempre esperançosos, aqueles que beberam na fonte do conhecimento. Então, essa provocação que o ministro faz de unir CNPq, FINEP, Embrapi, o Ministério é o grande mantador disso. E o SEBRAE quer estar junto nessa esteira. Ele pode estar, e eu não avaliava tanto, eu sabia que o SEBRAE era bom, mas não tão bom assim. Olha, o SEBRAE tem para todo gosto, o SEBRAE tem uma base de conhecimento na modelagem empreendedora que ela é surpreendente. E, nesse aspecto, ouvindo esses dias, nós estamos numa plataforma junto agora para ajudar a micro e pequena empresa, nós estamos numa plataforma de marketplace, do Magalu. Olha, nós estamos ofertando ao pequeno, micro e pequeno empresário, quando o ministro colocou, olha, então são 99% do que há de empresas no Brasil, realmente são isso, na área da agricultura, na área do comércio, na área da indústria, na área do serviço e na área do turismo. Nós fizemos lá atrás, em 2018, o cadastro positivo, implementamos no Congresso a empresa Anjo, porque nós temos 20 milhões de jovens brasileiros que são digitalizados. Esse pessoal, quando o ministro, na sua introdução, ou no nosso primeiro bate-papo, falou dos programas do Centelha, do Conecta, do IA2, da Inteligência Artificial 2, de tecnologias 4.0, essas coisas elas estão tomando corpo e estão tomando forma. E o SEBRAE também agora está pondo, já punha, mas agora de uma maneira mais forte, disposto a alocar recursos para as startups, e nós estamos, eu vou tergiversar só um pouquinho aqui, por exemplo, o maior problema da micro e pequena empresa hoje talvez fosse crédito. E as fintechs, que são as startups financeiras, hoje o Pix chegando aqui, as maquininhas entrando, quer dizer, essa inovação, essa tecnologia vai trazer desenvolvimento. Mas eu quero voltar um pouco mais na base que o ministro colocou e dar um exemplo do que o brasileiro é capaz. E eu também fico por aqui para depois a gente desdobrar um pouco mais. Há 46 anos, nós importávamos alimentos e nós gastávamos mais de 40% do salário mínimo na cesta básica. Hoje, o Brasil tem uma alimentação boa, farta, de qualidade e com 14%, 15% do preço da cesta básica, se tanto 20% com essas altas que deram agora, do salário mínimo. Ou seja, imagine o ganho que nós demos de qualidade. Não bastasse isso, a segurança alimentar que o Brasil dá ao mundo hoje. Isso foi através do conhecimento, foi através da tecnologia, foi através da ciência. E isso é o que nós estamos propondo nesse momento para o país, provocado pelo ministro, provocado pelo presidente da República, que inovação, que ciência e tecnologia é a saída para que a gente possa fazer um mundo melhor. Portanto, estamos no caminho certo, ministro, e vamos lá, Paulo Renato, nos conduz aí. Presidente Mélis, o senhor falou exatamente o próximo ponto, né, que é essa relação, né, da ciência, tecnologia e inovação. Muitas vezes, ministro, esses pontos são vistos de forma isolada, né? Então a ciência fica muito na universidade, né? A tecnologia está nas empresas, e a inovação hoje em dia é visto muito assim nas startups, nas empresas focadas aí no mundo digital, né? Ministro, isso realmente é separado assim?
como é que esse tripé se dá e qual que é a relação disso com o desenvolvimento, né? Por que a gente investir tanto em ciência e tecnologia e inovação vai aumentar o desenvolvimento, a felicidade, a esperança, o emprego e o PIB do nosso país? Paulo, obrigado pela pergunta, porque isso tem uma ligação direta com a missão do Ministério. Quando nós chegamos aqui, além de estabelecer, né, estratégias, planos, nós colocamos uma missão. Isso é importante, porque é uma missão que todos têm que saber no Ministério, não porque é obrigado, mas porque aquilo ali traz uma motivação para o trabalho no dia a dia. É missão simples de se falar, complexa e muito grande de se fazer, e é para isso que a gente trabalha todo dia. A missão do Ministério é produzir conhecimento, produzir riquezas para o Brasil, produzir ou contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E isso tem uma ligação muito grande. Eu vou, em vez de falar mais teoricamente a respeito do assunto, eu vou dar um exemplo prático. E isso acontece agora durante o combate à Covid. Quando nós entramos, nós visualizamos a situação lá atrás, no começo do ano, quando começou a acontecer no planeta, aqui no Ministério, nós criamos a Rede Vírus MCTI. Essa rede foi criada em fevereiro de 2020. Isso está aí um ponto importante já de se trabalhar nessas ciências, tecnologia e inovações, é manter esse radar, né, com um alcance grande, observar as tempestades lá na frente e escolher o melhor caminho. Então, essa rede foi criada com especialistas, cientistas, pesquisadores que conhecem, né, epidemias, conhecem virologia, de forma que eles nos dessem as diretrizes de como conduzir o combate ao vírus no setor de ciência aqui do Ministério. Aí vem um outro ponto importante, a utilização do conhecimento, a utilização dos especialistas para que nos deem, como tomadores de decisão, como gestores, para que nos deem diretrizes, nos deem um caminho a seguir. E eles colocaram lá a seguinte prioridade. Primeiro, busca de remédio de reposicionamento, né, que são remédios que já existem nas farmácias e que talvez possam ser utilizados no combate ao vírus, né, no tratamento da doença. Prioridade 2, busca por testes diagnósticos para o país ter a capacidade de ter uma grande quantidade de testes feitos no Brasil. Terceiro, busca de vacinas, né, feitas no Brasil também, depois eu explico por quê, né, que é uma coisa essencial, né, porque lembrando que existem mutações do vírus. E quarto, conhecer a patogênese da doença, como que essa doença funciona no organismo humano, de forma que a gente possa se preparar para o futuro. Isso foi feito, né, e nós trabalhamos com reposição de drogas, começando lá com 2.000 drogas, e hoje nós já fechamos uma e terminamos há 2 semanas o teste clínico com essa droga. Eu vou anunciar na semana que vem o resultado dos testes clínicos. Isso é importante em se ter em mente, e isso é importantíssimo, né, para o tratamento da doença e para o tratamento da pandemia como um todo. Testes diagnósticos. Lembra que uma das dificuldades que nós tínhamos no início da pandemia era a questão de importação de reagentes, a compra de testes diagnósticos, também a compra de equipamento de proteção individual, equipamentos ventiladores, por exemplo. Então, isso foi feito. O Brasil hoje é capaz, né, de desenvolver seus próprios reagentes, é capaz de desenvolver os kits diagnósticos aqui no Brasil, e nós temos, inclusive, um teste diagnóstico desenvolvido no país capaz de fazer o teste sem nenhum reagente, utilizando inteligência artificial. Desenvolvimento brasileiro. Diga-se de passagem, o trabalho da nossa Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, levando, né, financiamento de forma adequada, junto com as empresas e articulando com as empresas, hoje nos dá a capacidade de falar assim, nós não só fazemos testes diagnósticos, mas também nós somos capazes de produzir inteiramente no Brasil, com tecnologia nacional, ventiladores no número que for necessário para atender o país ou para exportar. Isso também feito graças ao trabalho da Secretaria, em parceria com outros órgãos e principalmente na capacidade do nosso parque industrial. Terceiro, vacinas. Nós estamos produzindo, financiando 15 protocolos de vacinas no país. E nós vamos ter vacinas nacional. O país é muito bom em desenvolvimento e produção de vacinas, além das vacinas internacionais, que estão testando em emergência, as vacinas nacionais, que certamente terão uma eficiência muito boa
dada todo o trabalho, né, feito por centros de pesquisas, universidades. Nós financiamos a elevação de nível de biossegurança 2 para 3, 14 laboratórios no país. Além disso, nós estamos financiando também um nível de segurança 4, que vai ser o único da América Latina, para preparação já para o país, né, nas próximas pandemias, e também a colocação de laboratórios de campanha pelo Brasil. Acabamos de inaugurar um na UFRJ, junto com universidades, para testes diagnósticos no país todo, e outras ações nesse sentido. E o conhecimento da patogênese da doença, e inclusive efeitos sociais e efeitos psicológicos, têm sido avaliados pelo Ministério. Tudo isso converge em novos empregos também, porque produtos novos foram desenvolvidos, né, passando diretamente o conhecimento da ciência, né, para novas tecnologias e novas empresas. Os financiamentos feitos pela FINEP, feitos pela Embrapi, também melhoraram a nossa capacidade de produção nessa área. Nós estamos trabalhando junto com empresas de fármacos também no Brasil, que era outro problema que nós temos, que é a necessidade de importação de insumos farmacêuticos, e nós temos uma biodiversidade enorme que pode prover, né, ativos para a criação de remédios, cosméticos, todos no Brasil. Então, isso tem sido desenvolvido, toda uma estrutura e laboratórios na Amazônia, para que sair da ciência, utilizando esse conhecimento para desenvolver novas tecnologias, novas empresas, novos empregos, e assim fazer esse ciclo virtuoso para o país. Aí você vê a conexão direta de todos esses elementos. Perfeito. Perfeito, ministro. Eu quero cumprimentá-lo, porque é um exemplo prático que tangencia absolutamente a necessidade do país nesse momento, e o quanto essa sinergia do Ministério da Ciência e Tecnologia focado nessa disciplina, no agregar outros ministérios, e aí, nesse caso, os institutos nossos, né? Porque eu não ousaria citar os 14, mas a Fiocruz foi distinguida nesse aspecto, o Ezequiel Dias, o Butantan, e assim tantos outros que se sentiam até alijados do processo, hoje demonstram a importância desse setor para o Brasil e a coordenação de um ministério numa ação tão propositiva dessa forma. Parabéns, nem eu tinha conhecimento do cerco todo que está sendo feito. A propósito disso, antes que o Paulo nos pergunte, eu no tempo na escassez de cabeças, nós lá atrás, quando começamos a agregar conhecimento, nós fizemos um tal de Sistema Estadual de Pesquisa. E a gente coordenava esse sistema, e a Embrapa foi a grande coordenadora com as instituições estaduais de pesquisa. Ou seja, as universidades de cada estado, as universidades brasileiras, capitaneadas num agregado só, onde todos pudessem se sentir úteis no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, para que viesse proporcionar e potencializar resultados. Hoje, nós estamos com as 5 maiores instituições do mundo, aqui capitaneada pela Luiz de Queiroz e o Fórum do Futuro, e eu vou pedir ao ministro Paulinelli que nós convidemos o MCTIC, porque o Evaldo, hoje, ex-reitor de Viçosa, está lá na FINEP para a gente fazer essa agregação, porque o bioma Amazonas hoje precisa de nós mostrarmos ao mundo que nós temos domínio do bioma e podemos conservá-lo para o mundo. E aí é através da ciência e da tecnologia também como vamos fazer isso que estamos fazendo no Corona e como fizemos na área agrícola, que foi a conquista do bioma cerrado. Mas esse exemplo prático que o senhor nos deu, nós estamos com um programa que também é convite, é nosso, chama-se Catalisa. Nós estamos não só com o Ministério da Educação, na área do ensino fundamental, na área do básico, melhor dizendo, do médio e do superior, colocando a visão do empreendedorismo
da educação empreendedora, o quanto isso pode transformar o Brasil. E nas universidades, aqueles estudantes de pós-graduação, a gente sabe o quanto que um professor precisa, e o estudante, de alguma forma, de ajuda para que ele faça a sua tese, conclua a sua tese, direcione a sua tese naquilo para que o Brasil mais precisa, nessa parte de inovação, de ciência, de tecnologia. E eu tenho a impressão que nós também vamos ter um resultado positivo nesse estímulo de trazer o meio científico para dentro da lide das necessidades do Brasil. Eu acho que essa sintonia vai melhorar muito o nosso relacionamento, que a gente está buscando através desse nosso mês, a inspiração, a capacitação, olhar quem faz, fazer rodadas de negócio e vitrine digital. Eu acho que o resultado disso tudo, as pessoas também querem ganhar dinheiro. Essa resultante para melhorar a qualidade de vida de todos estimula. E estar junto com o Ministério nesse sentido é um prazer e uma honra para nós, ministro. Parabéns pelo grande exemplo aí nessa rede de viral que o Ministério desenvolveu. Muito bom. Obrigado, presidente Melles. Eu teria aqui uma série de outros detalhes a passar, mas eu espero que eu vou passar aqui a palavra para o Paulo, né, para ele puxar o próximo assunto. Isso. Fique à vontade, ministro, por favor. É muito bom ouvi-lo, para nós todos. Ministro e presidente Carlos Melles, foi citado, então, agora o programa Catalisa, que nós estamos tendo a honra, então, de lançá-lo junto com os senhores, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, no site do Sebrae, www.sebrae.com.br/Catalisa. Todos os interessados podem ter essas informações, ministro. E é um programa, ministro, que ele vai exatamente na linha que o senhor falou, e talvez só contando uma pequena fala, quando o senhor chegou ao Ministério, e como eu falei, coincidiu também da chegada do presidente Melles, o diretor Bruno Quick ao Sebrae, estávamos todos em Santa Catarina, né, presidente Melles? Não sei se o senhor lembra, no Startup Summit, o senhor fez a abertura e um momento eu fui até o senhor, né, com a autorização do presidente Melles, do Bruno Quick, e falei da nossa ideia de um programa que os mestrandos e doutorandos pudessem ter uma capacitação, uma mentoria em empreendedorismo, abrindo um novo caminho para eles, para além da tese. A tese é importante, ela tem que continuar, é o avanço da ciência, porém nós gostaríamos de dar mais um caminho, que seria a oportunidade do empreendedorismo para a criação de uma empresa de base tecnológica, como o senhor falou agora, por exemplo, de um kit, né, de um diagnóstico de vírus, que não usa reagente com inteligência artificial. Olha que extraordinário, né, a migração da ciência para a tecnologia, agora num produto inovador, num serviço, que por meio de uma empresa, né, com foco em empreendedores, ele chega no Brasil todo, no mundo todo. Então, a proposta do Catalisa é exatamente seguir essa linha, né, e que o presidente Melles bem vivenciou na vida dele, tem sido um absoluto líder e entusiasta e defensor de realmente nós transformarmos todo o potencial de pesquisa com aplicação a empresas e para o Brasil que temos em negócios, criando um novo tecido empresarial de alta tecnologia no Brasil. Presidente Melles, eu gostaria de falar um pouco mais da iniciativa do Catalisa e o ministro também, para podermos passar para, basicamente, nossa última pergunta e considerações finais? Nós temos uma pincelada no que é o Catalisa, mas ele é trazer realmente a aproximação do meio científico. Nós temos quase 70 universidades federais no Brasil, é uma riqueza, algumas já fazendo 100 anos. Nós temos instituições privadas muito fortes na área do conhecimento. Temos brasileiros lá fora, como vimos ontem orgulhosamente, alguns em Oxford e outros nos melhores institutos do Brasil, do mundo,
contribuindo com a sua inteligência, mas o Catalisa, o próprio nome já faz, é agregar pessoas, é catalisar o ambiente, melhorar o pH do ambiente, poder estar todo mundo juntos nesse agregado, para que a produção nossa de conhecimento na área científica seja muito favorável àquilo que o Brasil e o mundo precisam. Mas eu queria muito mais, eu confesso, ouvir o ministro, viu, ministro? A dimensão que o senhor está dando no Ministério da Ciência e Tecnologia, ela é muito, muito própria e diferenciada e inovadora. Se é que existe uma inovação, é aí dentro. E se eu tivesse a oportunidade de contar para todos, especialmente o time do Sebrae, todos que nos ouvem, que vão vir nesse seminário, que tem gente toda a vida participando, que o senhor desse um contorno de ter sido bem feito aí no Ministério. Obrigado, presidente Melles. Eu vejo, aliás, esse programa Catalisa de uma forma muito, mas muito positiva, que é sabido que as nossas universidades é onde se produz grande parte da ciência básica do país. Nós temos uma capacidade muito grande de produção de ciência. Nós, aqui do Ministério, nós trabalhamos juntos com uma série de universidades, né, universidades públicas, universidades privadas, e nós vemos esse potencial que nós temos. Quando a gente vê países como Israel, por exemplo, que utilizam, ou os Estados Unidos também, eles utilizam demais as pesquisas nas universidades, essa transformação de conhecimento em novas empresas, em novos produtos, através dessa cultura empreendedora, né, que precisa ser estabelecida dentro da academia, né, e eu acho que, quem me conhece fala que eu falo muito de educação, mas é porque a educação está diretamente ligada, né, com a ciência e tecnologia. Então, desde lá do comecinho, quando a gente começa a incentivar as crianças para a ciência e tecnologia, começa a mostrar que isso está no dia a dia, começa a ter a formação de professores de ciências, começa a introduzir o empreendedorismo lá desde o início, isso é muito importante para se ter em longo tempo, né, vamos dizer assim, esse desenvolvimento do que nós vemos nesses outros países. Quando a gente vê Israel, por exemplo, vou usar Israel de exemplo, o pessoal fala, olha, tem 4% de investimento do PIB, né, em ciência, tecnologia e inovação. Lembrando que desses 4%, 3/4, né, ou seja, aproximadamente 3% disso aí é feito pelo setor privado, ele é feito através do setor privado. E 1% basicamente é feito através do setor público, como uma semente de germinação, né, e para o incentivo da ciência básica. Agora, o restante, ele vem da percepção do setor privado, da percepção de que é através da ciência que eles conseguem melhorar os seus produtos, que eles conseguem produzir novos serviços, que eles conseguem ter uma vantagem competitiva com relação ao planeta e a criação de melhores condições de riqueza para o país e assim por diante. Ou seja, eles perceberam isso. E isso também é uma parte da cultura, das pessoas perceberem essa importância. No Ministério, nós temos ferramentas que casam perfeitamente junto com esse programa Catalisa, né? Como o senhor falou no início também, é nosso programa Centelha, o Conecta Startups, o IA2, né? Tem também o Mulheres Empreendedoras, que também é um negócio bacana que nós temos no Ministério, né? Focado, né, para mulheres que empreendem na área de tecnologia, que esse também é um outro ponto que eu fico pressionando por aqui, que nós vemos que as meninas, elas não participam tanto da ciência quanto elas deveriam ou poderiam, né? Então, a gente tem esse tratamento de incentivo às meninas para participarem da ciência, e temos o edital da FINEP de Tecnologias 4.0, no website do Ministério, mcti.gov.br, existem lá uma série, para quem está nos assistindo, uma série de possibilidades para tornar a sua ideia num empreendimento, ou transformar a sua ideia num novo produto ou serviço. E isso em casamento, em parceria com o Sebrae, em parceria, né, em toda a área de gestão, em parceria com as universidades, né, com esse programa também, certamente dá uma sinergia muito grande. Por isso que é importante esse trabalho conjunto, né, para o país. Eu só queria ressaltar mais um item com relação a
essa possibilidade que nós temos aqui no Ministério de trabalhar em conjunto com as universidades, ressaltar o trabalho que as universidades têm feito, inclusive dentro desse combate ao Covid, né, no desenvolvimento. Vou citar algumas, né, mas temos várias. Vou só citar algumas, é chato, que às vezes outras ficam meio chateadas, mas todas elas são importantes. Mas você vê, a Universidade Federal de Minas Gerais tem um trabalho muito grande, junto com a Rede Vírus, né, no desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento do kit diagnóstico, por exemplo, no desenvolvimento de reagentes. Esse trabalho em conjunto ali com a UFMG tem dado fruto muito grande, assim como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, também. E nós temos outras áreas que nós estamos incentivando muito agora, né? Está aí uma dica interessante, que é a área de espaço, o programa espacial e o programa nuclear. Então, que são políticas aqui do Ministério. O Ministério é o responsável pela política espacial e pela política nuclear do país, e nós estamos incentivando muito, né, a criação ou a geração de ideias, a criação de produtos, serviços e empresas nesse setor, utilizando, no programa espacial, utilizando o INPE como indutor, né, o coordenador da área de satélites, utilizando o IAE, Instituto Aeronáutico e Espaço, como o coordenador e indutor na área de foguetes, lançadores. Nós temos toda uma possibilidade nova agora com o Centro Espacial de Alcântara, para empresas brasileiras e ideias brasileiras. E no setor nuclear, a CENEM, né, ela é, vamos dizer assim, a indutora e a coordenadora aí de novos cursos, novos produtos no setor. Então, tem muita coisa boa aí para quem quer empreender nesses tempos também. Parabéns, Vinícius. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Eu queria trazer a nossa última pergunta, antes das considerações finais, ministro-presidente Carlos Melles. Nós estamos aqui pela primeira vez no mês da inovação no Brasil, né? A partir dessa parceria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o SEBRAE, e muito motivados aí pelo decreto do presidente Bolsonaro, de forma visionária, né? Percebeu toda a importância do arcabouço, né? E tem toda a sensibilidade da ciência, tecnologia e inovação para o nosso desenvolvimento. Queria perguntar para os senhores o que os senhores esperam, o que os senhores enxergam de legado, né, do mês da inovação para o Brasil, para a nossa sociedade, tendo como base que em 2021 também faremos o mês da inovação, esperamos em conjunto, né, presidente Melles, junto com o Ministério, 2022, mas que legado fica, ministro? Que legado fica, presidente Melles, do mês da inovação e de todas as suas atividades para a sociedade brasileira, para as empresas, para as pessoas, ou seja, para a nossa nação? Olha, eu gostaria de começar falando o seguinte, né? Eu acho que esse ano foi o ano ideal para esse decreto do presidente Jair Bolsonaro em criar o mês da ciência, tecnologia e inovações, o mês da inovação, porque o problema que nós enfrentamos no mundo, né, do Covid, ele exige inovações, ele exige utilizar a cabeça para sair das dificuldades, e o planeta ele vai literalmente mudar as relações econômicas entre os países, as possibilidades elas vão mudar bastante, né, a partir de 2021. Então, eu acho que alguns legados, que obviamente são clássicos assim nesse momento, por exemplo, homeworking, por exemplo, trabalho em casa. Era uma coisa que era tido em algumas empresas, que foi colocado em algumas delas, e de repente eu tinha aqui a parte de comunicações até junho, né? Então nós estabelecemos também uma rede de comunicações de forma que nós mantivéssemos estável, né, o sistema de telecomunicações no Brasil para atender a sobredemanda, né, durante o período da pandemia, com as pessoas trabalhando de casa. E o pessoal notou que muitas soluções podem vir daí, né? Em continuar o homeworking ou trabalhar parte da empresa em casa, e esse trabalho, né, de uma forma diferente, eu acho que é um legado disso. A digitalização de processos também, né, toda a utilização da tecnologia para melhorar a eficiência dos projetos também ficou notadamente aqui durante a pandemia. Então, nada mais natural ou mais significativo que a gente ter a criação desse mês agora, durante esse ano, que embora traga as dificuldades do encontro em pessoa,
eu acho que ressalta a necessidade das inovações e ressalta a possibilidade de utilização da tecnologia para novos métodos de trabalhar. Então, está aí alguns dos legados. Eu deixo o restante para o presidente Mélis falar, né? E, aliás, aproveito esse momento também para agradecer e muito por essa oportunidade. Obrigado, ministro. Então, eu também já fazendo essa última consideração e agradecendo muito o ministro que eleva, dignifica, melhora, traz visibilidade para o SEBRAE, para o mês da inovação, o mês da ciência e tecnologia, que é o coração do seu ministério. A gente vai ficando mais velho, você quer olhar para trás e o Paulo Renato faz e que legado nós vamos ter. 2020 vai ficar marcado, e eu gosto muito quando o ministro fala, eu vi a Terra por fora, e se nós dessemos a oportunidade de todos os governantes tivessem essa percepção de ver a Terra do lado de fora, de ver que nós somos 7 bilhões de pessoas, seres humanos, que não dá para ficar nessa divergência do sabor pessoal e político. Nossa tarefa é muito maior. Nossa tarefa é dar melhores condições de vida, melhorar essa desigualdade que existe ainda no Brasil, que existe na África, que existe na Índia, que existe no mundo inteiro. O nosso papel de solidariedade, nosso compromisso enquanto ser humano de dar dignidade de vida às pessoas. Primeiro, não passar fome, que isso não existe mais. Então, a ciência e tecnologia já provou que nós podemos dar alimentação para o mundo. Mas vem aí um desenrolar e volto nessa visão de quem viu a Terra lá de fora e fala, meu Deus, se vocês todos estivessem unidos para o bem comum, o quanto a gente poderia fazer melhor sobre todos os aspectos, né? Da sustentabilidade, da qualidade de vida, da espiritualização das pessoas. Isso vale a pena ter sempre visto. Mas aí, ministro, esse mês que o presidente Bolsonaro cravou da inovação, da ciência e tecnologia, certamente o time que está aí vai ver daqui 50 anos, o SEBRAE está fazendo 50 anos o ano que vem. E nós estamos buscando o legado do SEBRAE e dizendo que o passado é passado quando ele não está presente. Esse presente de hoje, daqui a 50 anos, que vai parecer passado, ele vai estar presente na vida dos brasileiros. O ministro Marcos vai ser lembrado na sua gestão do Ministério com essa característica de um legado humanitário, avançado no conhecimento, trazendo a ciência e tecnologia para dar melhor condições de vida ao ser humano. Esse é o que vale, esse é o que resta para todos nós. Portanto, eu tenho a impressão que esse é o começo de uma grande caminhada e que vale a pena marcar esses passos, porque é através dessa sinergia, ministro, que eu vou repetir, respeitando a figura hierárquica que o senhor está colocando no Ministério da Ciência e Tecnologia, agregando tudo, agregando todos, com essa sua maneira pessoal, especial, com a formação intelectual que tem. Isso nos reúne, isso nos indica caminhos que a gente pode queimar muitas etapas. Então, Paulo, o legado nosso vai ser medido daqui a alguns anos pela essa capacidade de convergência, de lideranças autênticas, como é do ministro Marcos Pontes, como eu espero que o SEBRAE continue cumprindo esse seu papel de apoio às instituições, de apoio à micro e pequena empresa, que é a vida do Brasil, inove a micro e pequena empresa, para que cada dia... E aí, me só para encerrar, nessa pandemia, nós já tivemos um incremento de quase 1 milhão de mês empreendedores novos. Estamos superando 11 milhões de microempreendedores individuais. E já introduzimos aí mais 700 mil novas empresas, ou seja, estamos passando 7 milhões de micro e pequena empresa. Ou seja, o brasileiro é sonhador.
o brasileiro é entusiasmado, ele aceita os desafios, ele tem o sonho do empreendedorismo e nós precisamos calçá-lo bem, dar essa instrumentação para que ele realize e pavimente bem o seu sonho. Me desculpe se eu estendi, mas, ministro, em nome do SEBRAE, em nome dos brasileiros, que o senhor tem tudo a ver com essa inovação, com essa jornada da ciência e da tecnologia, eu quero agradecê-lo muito. E o senhor é o que arremata, a autoridade maior é que faz o arremate, por favor. Senhor ministro, com a palavra. Olha, presidente Carlos Melles, eu queria agradecer e muito por essa oportunidade, né, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito no SEBRAE, por essa transformação. Inovação precisa disso, precisa de transformação, precisa de pessoas que acreditam, pessoas que consigam liderar esse movimento que é extremamente importante, ele é essencial, né, para o futuro. O futuro ele é do conhecimento, o futuro é da tecnologia e inovações, e o SEBRAE, né, sempre teve um papel, agora com 50 anos, sempre teve um papel essencial, né, no apoio ao pequeno, ao empresário, de forma geral, na geração de novas empresas, geração de empregos no país, e agora assume um papel cada vez mais importante. E eu acho que na sua liderança, nas suas mãos, nós temos aí uma organização que vai ser, para o país agora e no legado futuro, essencial nessa transformação do país e do planeta. Por que não? Falando aqui como astronauta novamente, eu acho que os exemplos que nós conseguimos no Brasil podem e devem ser utilizados em outros países. Nós temos diferenças sociais, nós temos no país uma série de condições boas e ruins que podem transformar o mundo como um todo, a partir dos exemplos que nós podemos dar aqui. Nós temos recursos naturais, sem dúvida nenhuma, nós temos dificuldades em diferenças sociais, sem dúvida nenhuma, nós temos grandes desafios pela frente, mas tudo isso faz parte do cenário que, com a sua liderança no SEBRAE, vão propiciar a criação de novas empresas, novas startups, novos empreendedores, novas soluções para o país e para o planeta. Eu só gostaria de somar mais uma coisinha com tudo isso que eu falei aqui nas considerações, que é o seguinte, né? Muitas vezes, durante a pandemia, o pessoal me pergunta assim, puxa, mas o Brasil vai ser capaz de achar soluções como um remédio de reposicionamento ou vacinas, sendo que isso tem sido procurado por tantos países desenvolvidos? Gente, sim, o Brasil tem condições, o Brasil tem pesquisadores de altíssima qualidade, cientistas de altíssima qualidade, nós temos profissionais de altíssima qualidade e nós temos brasileiros como um todo de altíssima qualidade. E isso vale para as pesquisas, né? E nós temos boas coisas para anunciar para o mundo como um todo. Nós temos muitos profissionais nas pequenas empresas, nas startups, empreendedores que vão revolucionar o planeta. Acreditem no Brasil, acreditem, lembrando lá de Santos Dumont, lembro de Osíris Silva, meu conterrâneo lá de Bauru, e certamente no governo Jair Bolsonaro a gente vai conseguir mostrar todo esse potencial do brasileiro, né, para valer. Grande abraço a todos, obrigado. Obrigado, ministra. Obrigado, ministro. Obrigado, presidente Carlos Melles. Obrigadíssimo a todos vocês, em especial, ministro. Obrigado àqueles que nos apoiaram aí. Ministro, até a vista, se Deus quiser. Até lá, obrigado. Vamos assinar o acordo desse mês ainda.